e amém. Pode se assentar, irmãos. Quem esteve aqui quinta-feira passada, levante a mão. O restante que não levantou, não esteve. Quem esteve quinta-feira passada? Quinta-feira passada. Ah, irmãos, desculpe, né? Eu vou ter que falar mais alto. Eu estou aqui com o microfone, mas eu vou ter que forçar mais a voz, né? Irmãos, quinta-feira passada nós começamos a falar sobre o sangue de Jesus. E eu vou dar uma recapitulada. Quando você olha para o Velho Testamento, que é sombra, o Velho Testamento ele é um livro fechado. Você lê ali, praticamente você não compreende nada. É um livro que fala de histórias, é onde está a lei, os salmos e os profetas. É um livro dividido. Quando você vai para os profetas, você pega os profetas maiores e os profetas menores. E aí vem os salmos e tem a lei, a Torá. E tem muita coisa na Torá que é sombra. É sombra da nossa realidade. Muitas coisas e acontecimentos com Israel, com o povo no Egito, é sombra da nossa realidade em Cristo Jesus. E eu disse sobre o sangue da 10ª praga, a praga da morte dos primogênitos. Deus orientou Moisés a falar para os filhos de Israel, a pegar um cordeiro novo, de 1 ano, ficar com ele em casa 4 dias, depois de 4 dias sacrificá-lo, pegar o sangue desse cordeiro, passar nas vergas, nos umbrais das portas, porque na 10ª praga, à meia-noite, ia passar o anjo da morte, e então a casa que não tivesse o sangue nas portas, ele ia entrar e o primogênito seria morto. Então veja, irmãos, o sangue ele ficava do lado de fora para o anjo ver, e não importava quem estivesse dentro da casa. Ele não olhava quem estava dentro. Ele olhava, tem o sangue? Tem, então ele passava. Não tem o sangue, o primogênito morria. E isso então era a 10ª praga para que o faraó liberasse os filhos de Israel. Esse sangue nos umbrais fala do sangue de Cristo. O sangue de Jesus nos tirando do mundo. Ninguém sai do mundo a não ser pelo sangue de Jesus, porque é o sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado, de todo ele, é o sangue de Jesus. Então a gente vem do mundo, a gente está no mundo, estava no mundo de trevas. Então, para eu entrar, para eu ser guardado, sair do mundo, somente pelo sangue. Então, não há nenhuma outra forma de alguém sair do mundo e vir para Deus, se não for pelo sangue de Cordeiro, se for pelo sangue de Jesus. Porque uma máxima do antigo é que sem sangue, sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados. Essa é uma máxima do antigo pacto. Sem derramamento de sangue, não há remissão. E esse é um versículo bíblico. E desde a queda do homem no Éden, começou-se a derramar o sangue para remissão. Quando Adão e Eva pecou, Deus vem, eles já estavam nus, perdeu a glória. Deus então mata um animal
tira a pele dele e faz vestes para Adão e Eva. Veja, as vestes vieram com sangue. Havia sangue nas vestes para cobrir a nudez. Graça. O próprio Deus já mostrando a graça. Porque quando Deus fez as vestes e deu para Adão e Eva, Deus já mostrou que ia proteger, cuidar deles ainda, mesmo eles tendo pecado. E então, quando o povo sai do Egito por causa do sangue nas portas do mundo, eles peregrinam 40 anos no deserto. Então, quando eles chegam diante de Jericó, a primeira cidade da terra prometida, Moisés morre no monte, vendo a terra prometida, porque ele estava de cá do Jordão. Deus vem e fala para Josué que Moisés estava morto e que agora Josué iria atravessar com aquele povo o Jordão. E Josué é uma figura de Cristo, e o próprio nome Josué significa Jesus, Joshua. Então, Jesus atravessando um povo aonde? No Jordão, um batismo nas águas. E quando ele manda os espias, então Josué agora assume o lugar de Moisés, ele manda espias. Os espias vão até Jericó e o povo de Jericó fica sabendo que havia ali os espias de Israel e vão atrás deles para matar. E uma prostituta, Raabe, esconde eles dentro de casa. E quando os soldados vão embora, a prostituta, conversando com os dois, diz: olha, nós temos ouvido falar dos feitos de vocês, como o seu Deus tem guardado vocês durante essa peregrinação. Então é o seguinte, poupa a nossa família. Então os espias, que eram dois, falou para ela: olha, aqui está esse fio vermelho, essa fita vermelha, o pano escarlate, você amarra ele na sua janela. E você vai e busca toda a sua família e coloca dentro de casa. Porque quando nós viermos para tomar Jericó, se o fio vermelho não estiver, nós não temos mais aliança com vocês. Então veja bem, irmãos, quando eles vieram, lá estava o fio vermelho. E todos que estavam dentro da casa foram guardados por uma aliança de sangue. Isso significa, na sombra e na realidade, é o seguinte, irmãos: o cordeiro com o sangue derramado passando nas umbrais fala da saída, da nossa saída do mundo. Mas para nós entrarmos lá em cima, Jesus teve que ir lá e aspergir o seu sangue. Ele teve que ir no tabernáculo santo, no verdadeiro tabernáculo, porque o tabernáculo que Moisés recebeu informação para ser construído no deserto, ele era uma sombra do verdadeiro tabernáculo. O candelabro, a mesa com os pães, a bacia de bronze, o altar de holocausto, a arca com os querubins e o propiciatório, tudo aquilo ali fala de Cristo. Fala de Cristo. Então, Cristo aspergindo sangue, então Deus aceitou o sacrifício de Cristo quando Ele entrou no céu, e aí Ele se tornou o nosso sumo sacerdote. E isso está tudo nas Escrituras. Amém? Amém? Então, irmãos, Cristo teve que subir e aspergir o seu sangue. Então Deus aceitou o sangue derramado de Cristo, o sacrifício do Cordeiro, o sacrifício eterno. Por isso é que Jesus sangrou na cruz do Calvário. E eu disse aqui também, quinta passada, que Jesus perdeu praticamente todo o seu sangue. Porque desde a hora que ele foi preso, até na hora de ser crucificado, e depois que ele rendeu o seu espírito, ele gritou tetelestai,
e ele estava morto. Veio um soldado e perfurou um dos seus lados e jorrou água e sangue. Vocês acham que ele ficou ali estancando o sangue não sair? Não, irmãos. O sangue foi saindo com água. Então, praticamente o corpo de Jesus perdeu todo o seu sangue. Para quê? Para remir a humanidade. Porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. E Jesus, ele derramou todo o seu sangue. Jesus derramou o seu sangue puro para eu e você ter vida, para eu e você ser perdoado de todos os nossos pecados, adultérios, prostituições, lascívias, mentiras, incredulidade. Todos os nossos pecados, eles foram anulados com o derramamento do sangue. Amém, irmãos? Porque sangue é vida. O sangue de Jesus. São João escrevendo as suas cartas, na primeira carta, no capítulo 2, no versículo 1, ele diz assim, posta, irmão, 1 João, capítulo 2, versículo 1, São João diz assim: filhinhos, eu já vou falar aqui, caros filhinhos, estas palavras vos escrevo para que não pequeis. Quais palavras? Você tem que ler o capítulo 1. Se entretanto alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Por que que ele é justo? Porque o sangue dele era justo, o sangue dele era puro. Jesus, ele não pecou e nem tinha pecados. Ele recebeu os nossos pecados. Ele levou sobre si as nossas transgressões. Irmãos, quando você compreende o evangelho da graça, quando você deixa o Espírito Santo orientar você sobre o evangelho da graça, e você entende, e você consegue pelo menos discernir, compreender a posição que você tem hoje diante de Deus, por causa de tudo que Jesus obedeceu e se submeteu a fazer, meu irmão, você vai compreender uma máxima do evangelho da graça, que a máxima do evangelho da graça não é o amor, é a gratidão. É a gratidão. Porque o evangelho da graça te mostra, quando você compreende tudo que Cristo realizou, você quer ser grato, você se torna grato. Você o ama, mas você se torna grato por tudo que ele fez. Quando você oferta, é por gratidão. Quando você ora, é gratidão. Quando você agradece, é gratidão. Porque entenda, irmãos, nós não tínhamos nada. Nós não tínhamos lugar. Nós não tínhamos morada eterna. Nós não tínhamos uma vida. Nós estávamos mortos em nossos pecados, mortos em nossas transgressões.
condenados a viver eternamente nas trevas. As nossas obras de justiça, os nossos feitos de justiça, sem valor nenhum. E então, Ele, o Pai, olha para o mundo está um caos, o mundo está de perna para o ar, o mundo brincando de servir a Deus, mas na realidade, todos longe dele, como ele disse, vocês me louvam com os lábios, mas o coração está longe de mim. Tudo que o homem fazia era para se justificar, e até hoje. Já viu quando pessoa peca? Ela faz dias e dias de jejum e oração, como penitência, como forma de ser perdoado. Ela não consegue olhar para o sangue para que não pequeis. Se entretanto alguém pecar, temos um advogado. Ela não consegue olhar para Cristo. Ela olha para aquilo que ela tem que fazer. Mas ela não consegue olhar da forma correta de crer, porque isso é a graça. A graça te ensina a crer de forma correta. Porém, a lei te ensina a fazer. E quando as pessoas elas vivem a lei diante de Cristo, quando elas acham que aquilo que elas vão fazer é quem vai justificá-las, elas não conseguem olhar para aquele que as justificou, Jesus Cristo, o justo. Próximo versículo, olha esse. E ele é a propiciação pelos nossos pecados. Você tem que aprender o que é propiciação. Alguém aqui sabe o que é propiciação? Olha isso, irmãos, olha o que ele é. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente por nossas ofensas pessoais, mas pelos pecados de todo o mundo. Porque quem amou o mundo foi o Pai, não foi ele. Ele é a oferta, ele é a dádiva, ele é o presente de Deus, o Pai, para o mundo, para perdoar os nossos pecados, para nos limpar, nos dar vida e nos dar um destino, nos dar um norte. Eu sei para onde eu vou, eu sei para onde eu estou indo. A Bíblia mostra de 2 homens que estiveram lá e voltou. A Bíblia mostra 2 homens que lá foram e voltou. Paulo e João. Paulo, escrevendo em uma das suas cartas, ele diz assim: conheço um homem que há 14 anos, no corpo ou fora do corpo, no espírito, ele não sabia, mas ele pega e fala, ele foi aos céus e ao Pai, e lá ele viu coisas inefáveis, que se ele falar era difícil compreensão para o homem. Veja, irmãos, e segundo alguns teólogos, alguns mestres da Bíblia, isso aconteceu quando ele foi apedrejado em Éfeso, que ele foi dado como morto. Porque
no meu tempo, no nosso tempo, no Cronos, é 1 minuto contado, 2 minutos. Mas no tempo de Deus, que é Kairos, do lado de lá, irmãos, é uma eternidade. Então, o momento que ele ficou ali, ele foi lá, ele viu, ele andou, ele presenciou e ele volta. E o segundo é João ao escrever o Apocalipse. Quando o Senhor aparece para ele, o Senhor Jesus, ele não entende quem é Jesus. E ele era aquele apóstolo que reclinava a cabeça no coração de Jesus, no peito de Jesus. E ele tenta explicar a Jesus, dizendo: os seus olhos são como 2 chamas de fogo, o seu rosto brilha como o sol na sua força, o seu cabelo é branco como a alva lã, da sua boca sai uma espada afiada, os seus pés é como bronze. E ele vai tentando definir quem que ele está vendo agora: Jesus na sua glória. E aí Jesus pega e diz assim para ele: vem cá agora, sobe para cá, vem comigo. E ele vai aos céus, e ele começa a ver os céus, explicar coisas dos céus. Existe uma passagem de João em Apocalipse, quando ele vai falar dos querubins, que tinham 3 pares de asa cada um, 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 os pés, e com 2 voavam. Ele pega e fala assim, aí ele fala dos querubins, dos que estão lá, um com cara de touro, um com cara de águia, um com cara de leão. Quem já leu isso? Ele pega e fala algo extraordinário. Ele fala assim: eles tinham olhos por dentro e por fora. Como é que ele conseguiu ver olho dentro desses seres? Ele esteve lá, irmão. Então ele está escrevendo. Propiciação, olha. Aí, irmão, tá pegando, né? Propiciação, olha o que é propiciação. Ato ou efeito de propiciar, ação ou ritual com que se procura agradar uma divindade, uma força sobrenatural ou da natureza, para conseguir seu perdão, seu favor ou sua boa. Olha o que Cristo é a nossa propiciação. O que ele fez, irmão? Ele fez um ritual para agradar uma divindade. Quem é essa divindade? Deus. E ele agradou, irmãos? Sim ou não? Sim. O Pai aceitou. E ele adentrou o Santo dos Santos. E Paulo fala isso. Paulo escreve isso. E ele se assentou à destra do Pai. O Pai aceitou ele e o seu sangue e fez dele sumo sacerdote para sempre. Então, irmãos, o sangue nos umbrais para sair e a fita vermelha em Jericó para entrar. Para nós sairmos do mundo, precisamos do sangue. Para a pessoa sair do mundo de trevas, ela precisa do sangue de Jesus. Mas para entrar lá também precisou do sangue. Ele precisou entrar lá e aspergir o sangue diante da presença de Deus. Diga glória a Deus, irmãos, por favor. Agora entenda essas verdades. O sangue era visto do lado de fora. E nós fazemos parte de uma assembleia, de um corpo. E aí a religião te ensina assim, que se você pecou, você vai para o inferno. Mas se você se arrepender, você volta para o céu. Pecou, vai para o inferno. Se arrependeu, volta para o céu. Mas não é assim, irmão. João escrevendo, ele fala que é assim. Ele fala que é assim. Ele diz: filhinhos, se alguém pecar, põe aí, irmão, saiba que junto ao Pai nós temos uma de. Ele é fiel
e justo. Olha o que ele escreve. Por quê, irmãos? Porque nós estamos dentro da casa. E o Pai olha é através do sangue. É o sangue. E aí, veja o versículo 2. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente por nossas ofensas pessoais. Veja, ofensas pessoais. Mas pelos pecados de todo o mundo. Versículo 3. E temos certeza de que o conhecemos, se guardamos os seus mandamentos. Os mandamentos de quem? De Cristo. Não da lei de Moisés. Não da Torá. Nós temos que seguir os mandamentos de Cristo. Aí eu lhe pergunto, irmãos, Cristo se manifestou para a nova aliança ou para a velha aliança? Para a nova. Mas ele foi cumpridor da velha. Toda velha aliança se cumpriu nele. Porque senão o que Lucas escreveu sai da narrativa. Porque no último capítulo de Lucas ele escreve o que Jesus disse, quando Jesus disse assim: olha, tudo que a lei, os profetas e os salmos falaram a meu respeito, se cumpriu. Tudo. E aí você pega na questão do sumo sacerdote, do sacerdócio. Na lei vinha da linhagem de Levi, descendia de Arão, uma das tribos, das 12 tribos. Mas Cristo, nosso sumo sacerdote, ele não descende da tribo de Levi, ele vem da tribo de Judá. Ele é chamado o leão da tribo. E nas escrituras o Pai não falou dessa tribo como sacerdócio. E aí Paulo, escrevendo as revelações, ele diz assim: havendo mudado o sacerdócio, como é que é, irmã? Muda-se a lei. Porque mudou o sacerdócio. Nós não somos da linhagem de Levi. Não descendemos. Não há mais sacerdotes da lei, no modelo da lei, na nova aliança. Não há levitas, como é dito aí. Fulano canta, o levita é da lei mosaica. Porque da nova aliança é adorador. O meu Pai está à procura de verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E adorar não é cantar. Cantar é louvar. Adorar é um mover do seu espírito, gerado pelo próprio Espírito Santo, no meu espírito. E a gente vê algumas passagens, a mulher que chorou aos pés de Jesus, a que quebrou o vaso de alabastro. Adoração é algo que flui do seu espírito, impulsionado pelo Espírito de Deus. Adoração é um comportamento do meu espírito recriado diante dele. Não é eu ficar azumbizado. Não. Não é eu cantar e cantarolar. Cantamos se é louvar. Ninguém na velha aliança podia adorá-lo, porque eram todos mortos no espírito. Como é que um morto adorava ele? Ele veio para nos dar a vida, recriar o nosso espírito, pôr o espírito dele em nós. Mas a escritura é toda desconjuntada. Nós temos que seguir os mandamentos de Cristo. E temos certeza de que o conhecemos se guardarmos seus. Quando trouxeram aquela mulher aos pés dele,
para apedrejá-la, eles usaram a lei. Cristo, Senhor, na lei de Moisés, nos mandamentos, manda matá-la apedrejada porque ela foi pega. Mas cadê o homem? O homem também era. E na sua, o que o Senhor diz? E ele escrevendo no chão, ele começa a escrever. Eu já falei o que significa isso, né? Eu aprendi o que significa isso. Sempre me perguntei por que ele escreveu. E aí, eu vou falar por que ele escreveu, porque eu aprendi com um grande sábio. O lugar onde eles estavam era um caminho de pedras. E as pedras que ele pisava eram as pedras da onde havia saído os 10 mandamentos, as pedras dos 10 mandamentos. Então, os 10 mandamentos, a primeira vez foi escrito pela mão, pelo dedo de Deus. Mas quando Moisés desce de lá, porque o povo pecou e fez aquela orgia, Arão, bezerro de ouro, ele quebrou a placa, os 10 mandamentos, as 2 placas de pedra fora do arraial. Irmão, isso é tudo sombra, é para não haver juízo. Ele quebrou ela fora, ele não entrou dentro do arraial com as placas para trazer juízo. Ele quebrou elas do lado de fora. Ele não trouxe a lei para dentro do arraial, ficou do lado de fora da casa. Quebrou, e aí então ele não usa a lei, ele usa quem é pelo Senhor, que saca a sua espada. E mataram naquele dia quantos mil? Quantos mil morreram ao fio da espada? E morreram pela tribo de quem? De Levi, da onde se originou o ministério sacerdotal. Então depois Moisés volta de novo para o monte. Agora ele vai para o monte, mais 40 dias. E agora quem lava as pedras? Quem lava as pedras, irmão? Você precisa conhecer as Escrituras. Jesus disse isso. Procure conhecer as Escrituras, porque há vida nela. Porque elas falam de mim, de você, ao nosso respeito. Não se engane com esse alimento que a gente dá aqui. Se você ouvir, não praticar, não viver, irmãos, e mergulhar você nas Escrituras, o mundo está aí te bombardeando, os adolescentes, os jovens estão aí bombardeando. E às vezes você acha que um culto, uma sessão, uma reunião vai resolver, não vai. O maná é diário, é todos os dias. Então Jesus estava escrevendo nas pedras. O que ele estava dizendo, aqui está alguém maior do que a lei. E ele escreveu nela. Aqui há alguém maior que escreveu e está escrevendo aqui de novo. Aquele que não tem pecado, que atira a primeira pedra. E o do mais velho ao mais novo, eles foram embora e as pedras ficaram. Jesus se aproxima da mulher e diz: onde estão os teus? Aí ele diz, ela olhou e falou: eu não vejo ninguém. Preste atenção nisso. Eles foram julgando ela. Ele falou: onde estão os teus acusadores? Aquele que não tiver pecado, que atira a primeira pedra. Somente ele não tinha pecado. E ele podia apedrejar ela. Mas ele não apedrejou. O que ele disse? Ela disse: eu não vejo nenhum. Jesus disse: então eu também não te condeno. Mas vai e não peques mais. O autor da vida. Diga glória a Deus. Versículo 4. Aquele que afirma: eu o conheço, e não obedece aos seus mandamentos, o que ele é? De novo. E a gente não vê isso? Eu conheço, mas ele não obedece aos seus mandamentos de quem? De Cristo, não da lei.
E olha como que os púlpitos hoje estão infestados de ensinamentos da onde? Da lei. Pasme, irmãos. Eu acabei de ver ontem um videozinho de um pastor da Assembleia de Deus. Ele era da Assembleia de Deus, com certeza não é mais. Yosef Akifa. O cara dizer e negar a divindade de Cristo. Então, vídeo. Vocês põem no YouTube. Yosef Akifa nega a divindade de Cristo. E ele era um dos pregadores de renome dentro da Assembleia. Quantas vezes pregou nos Gideões em Camboriú? Yosef Akifa. Misericórdia, irmão. Veja como os púlpitos estão encharcados de lei mosaica, de mandamentos mosaicos, não os mandamentos de Cristo. Porque antes de Cristo não havia nenhum mandamento dele. Aí um teólogo deve estar me vendo, esse cara está louco. Mas não há, querido. Porque todos os mandamentos de Cristo partiram depois da vinda dele. E ele foi mudando. Era olho por olho, dente por dente. Mas agora, ame o teu próximo. Ora por ele. Abençoa ele. Dá outra face. Sim ou não? Mudou. Do adultério. Para ser considerado adúltero, ele tinha que ser pego em fragante por testemunhas. Enquanto ele não fosse pego, não era considerado. Mas na nova aliança, aquele que olhar, misericórdia, irmão, aquele que olhar e desejar, já adulterou. Precisa de alguém ver? Pronto. Por causa da lei gravada no nosso espírito, no nosso coração. Porque a lei e os mandamentos, os 10 mandamentos, foram gravados em tábuas de pedra. Mas na nova aliança ela é gravada no nosso espírito. Veja a diferença. Então veja, aquele que afirma eu o conheço e não obedece aos seus mandamentos é mentiroso. E Jesus falou que o pai da mentira é quem? O diabo. E a verdade não está nele. Próximo. Mas todo o que guarda a sua palavra, neste o amor de Deus tem verdadeiramente se aperfeiçoado. Aleluia! Veja como que o amor de Deus, irmãos, tem se aperfeiçoado no nosso meio. Porque a graça não é uma doutrina, a graça é Ele. A graça é uma pessoa, a graça é Jesus. Ele é, irmão, a expressão máxima, aleluia, olha essa verdade da nova aliança. Ele é a expressão máxima do amor de Deus. Vocês não entendem essas coisas, irmão? Ou entende? Ele é a expressão máxima do amor de Deus para me salvar de uma condenação, de um caos. Olha como o globo está em desordem, em desarmonia. Olha, irmãos, preste atenção. Existe um lugar muito além do sol, aonde os santos em Cristo, os remidos em Cristo estão. Mas todo aquele que guarda a sua palavra neste amor de Deus tem verdadeiramente se aperfeiçoado. E dessa forma sabemos que estamos nele. Próximo. Quem declara que permanece nele também deve andar como ele andou. Aí o cara fala, eu estou nele. Veja que a graça, nós estamos pregando graça. Aí eles falam que graça é liberdade para eu pecar.
Ora, irmão, onde que graça é liberdade para pecarmos? Para fazermos o que quisermos? Aonde? Olha como que esse versículo, esse ensino, ele destrói essa visão dos legalistas, daqueles que vivem a lei. Quem declara que permanece nele também deve andar como ele, pecando, mentindo, adulterando, roubando, negligenciando, sendo ingrato. Não, meu querido. Próximo. Amados, não vos escrevo mandamento novo, senão mandamento antigo, o qual tendes desde o princípio. Ora, esse mandamento antigo é a palavra que ouvistes. Diga glória a Deus. Agora vai para o capítulo 1, versículo 8. Olha o capítulo 1, versículo 8. Se declaramos que não temos pecado algum, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em... Por isso que eu digo que esse lugar aqui é lugar de quê? Dos bons? É lugar dos bons? Não, meu irmão. Isso aqui é um ambiente daqueles que não são bons, que reconhecem, porque a graça, meu irmão, me mostra o que eu sou e me mostra o que eu tenho. A graça me mostra o antes, condição, e o depois, posição. Próximo. E aí ele diz: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar todos os pecados e nos purificar de qualquer... Próximo. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, nós o fazemos mentiroso, e sua palavra não está em... Próximo. Aí ele diz: filhinhos, diga amém, irmãos. Então preste atenção. O sangue de Jesus me tira do mundo, e o sangue de Jesus me coloca lá na saída, nos umbrais, na entrada, na janela. Você não está aqui, irmãos, porque você é bom. Você não está aqui porque escolheu estar aqui. É porque Ele fez alguma coisa. E essa alguma coisa, irmãos, se resume numa vida eterna. Vida essa sendo desprezada pela religião. Escute isso que eu vou contar. Essa semana, eu conversando com uma mulher, e ela me contando a história do filho dela. E eu fiquei imaginando isso. Que o filho dela começou a dar trabalho e sair, procurar as coisas que não prestam. E aí ela chegou no filho dela, ela mais o esposo, e falou para ele que se ele não saísse para a rua, eles iam dar um cachorro para ele. E aí eles compraram um cachorro, deu para o menino. E o menino falou: não, então se vocês me derem um cachorro, ele vai ser meu amigo, eu não vou sair de casa, eu vou cuidar dele. E assim foi. Ele ganhou o cachorro e cuidou desse cachorro. Aí ele parou de sair mesmo, sabe? Virou um menino caseiro, um cuidador de cachorro. E ela me contando essa história, irmãos, e ela exaltava, ela dava louvor, ela dava tanta glória no cachorro, que o cachorro era bênção, que o cachorro é uma bênção, o cachorro era a bênção, que o cachorro era a bênção e mudou o filho dela, mas o cachorro morreu.
cachorro morreu. E eles ficaram preocupados. Não, agora o cachorro morreu, ele vai voltar de novo, agora ele vai e tudo. E nesse meio tempo, diz ela que ele começou a frequentar a igreja, e eu disse, não, que bom, qual a igreja? Uma igreja evangélica? Ela, não, ele é católico. E hoje ele está com 21 anos, mas é da casa para a igreja para casa e tudo. E o cachorro? E ela vira e fala assim, não, mas o cachorro é uma benção até hoje. Mesmo depois de morto, porque por causa do cachorro. Mas em nenhum momento ela louvou a Deus. Ela louvou o cachorro. O cachorro era a benção. E eu fiquei pensando em Deus, ouvindo a história. Ali eu, diante dela, e Deus escutando ela contar a história do cachorro. E eu fiquei pensando em quantos crentes são assim. Que a bênção na vida deles não é Deus. Não é Deus, irmãos. É o que eles têm, ou o que eles são, o que eles ganharam, é que é a bênção deles. E que se eles perderem isso, como eu já vi muitos, eles viram as costas para Jesus, o verdadeiro abençoador. E isso não é da agora, isso é da época de Jesus. Nós temos o caso da multidão que seguia Jesus por causa do pão. Ele faz o primeiro milagre, a multiplicação. Por causa dos sinais, Jesus atravessa o lago. Quando ele chega do outro lado, a multidão chega nele e fala, quando é que o senhor chegou aqui? E aí a multidão teve fome de novo. E aí Jesus prega a mensagem, está no Evangelho de João, a questão do comer do corpo dele, beber do sangue dele. E ele começa dizendo, seus pais receberam o maná. Primeiro Jesus dá um sabão neles, fala, não, vocês me seguem por causa dos sinais que eu faço. Mas os seus pais comeram do maná no deserto, mas eu sou o pão vivo que desceu do céu. E aí Jesus ele prega um sermão muito mais poderoso do que o sermão das bem-aventuranças, do Monte das Oliveiras. Porque nesse sermão ele prega sobre a comunhão da nova aliança. Quem não comer do meu corpo e não beber do meu sangue, tem parte comigo. E quando Jesus acabou de pregar esse sermão, a multidão começa a se despedir dele dizendo, é duro ouvir esse discurso. E aquela multidão que vinha seguindo os sinais, fica só os 12. E um ainda tinha a intenção já de, que ele nunca foi crente, Judas nunca foi crente, irmão. Ele é aquele que anda no meio, é aquele que se amolda, mas nunca foi crente. Nem parecer parece. Mas Pedrão não. A sua fala, o seu jeito de andar, te diz que você é um deles. Pedrão era crente. E ele pecou ou não? Pecou não, irmãos? Mas ele era crente. Então Jesus olha para os 12 e vocês, vai me deixar também não? Pedrão se põe na frente e diz, para quem que nós vai? Olha eu falando mineirês, né? Não no hebrês, no mineirês. Para quem que nós vai? Se só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Porque Pedrão pegou o negócio. Não é o que ele faz, é o que ele é. A lei é o que ele faz, a graça é o que ele é. Se você quiser gravar isso, viu, Charles? Para escrever na mensagem, pôr no YouTube. A lei é o que ele faz, mas a graça é o que ele é. Essa é a mensagem, o tema da mensagem da escola de hoje, do sangue.
A lei é o que ele faz, mas a graça é o que ele é. Então é comum. As pessoas falam, mas o senhor deixou de fazer aquelas campanhas, as correntes. E eu digo, no meu esforço, que se eu estivesse fazendo campanha e corrente, isso aqui tinha muita gente. Tinha ou não tinha? Tinha ou não tinha? Tinha. Mas como eu abandonei campanhas e correntes, o evangelho do legalismo. Uma vez eu fui questionado por o senhor é louco, o senhor com o igrejão daquele, o senhor é o pastor presidente, olha o que ele falou para mim, o senhor parou de pedir dízimo, se o senhor continuar pedindo dízimo, breve o senhor vai estar com uma casa boa e com um carro bom. Olha o que ele disse para mim, ele era do nosso meio. Ele era do nosso meio. Olha a visão dele. E eu disse, então, meu irmão, que fecha tudo, pode fechar, porque eu não vou pregar mais falsidade e falso evangelho para vocês. E nós estamos aqui até hoje. Nós vamos para 10 anos. O sangue de Jesus. Então eu recapitulei, mas falei muita coisa nova, sim ou não, irmãos? Mas na nova aliança, entenda, na velha aliança, o sangue de quem era introduzido dentro do tabernáculo e colocado diante dos querubins no propiciatório, sobre a tampa da arca, o sangue de quem? Não era de um animal, não era de um cordeiro, mas e na nova aliança? O sangue de quem que foi derramado? Perguntar de novo. Na nova aliança, o sangue de quem foi derramado? De Jesus. E na velha aliança? De um animal. E o de um animal valia por quanto tempo? Por 1 ano. Porque no outro ano, eles tinham que ir e derramar novamente o sangue. No sangue do animal, os pecados não eram apagados, eram só encobertos. Por isso que Deus matou o animal, fez vestes e cobriu. Mas o pecado continuou. E Deus falou, a partir de agora, Adão, do suor do seu rosto você tira o sustento. Eva, a partir de agora, você vai dar à luz filhos, sentindo dores. Satanás lança uma palavra para o bicho, nem vou dar crédito para ele, mas ele volta para Adão e fala, a terra a partir de agora vai produzir espinhos e abrolhos ou ervas daninhas por sua causa. Mas Jesus quebrou até a maldição da terra, a maldição do trabalho. Quando ele suou, o suor se tornou em gotas de sangue. Quando ele recebeu a coroa de espinho, a coroa dos amaldiçoados. Porque quantos outros foram crucificados? Mas só ele recebeu a coroa de espinhos. Eu já ensinei isso aqui também. Quem não veio perdeu. E fica aí, que é isso de coroa dos amaldiçoados? Você perdeu. Mas lá na frente, se o Espírito Santo quiser recapitular, amém, irmãos? O sangue de Jesus. Aí você vem para a nova aliança. Paulo escrevendo sobre essa nova aliança, em Hebreus, ele diz que nós estamos numa superior, numa melhor aliança, melhor do que a antiga. Por quê, irmãos? Porque na nova não é sangue de animal, é o sangue de um homem, justo, perfeito, o Filho dele. E há poder no sangue de Jesus. Aleluia! Mas não havia poder no sangue do cordeiro, do animal. Mas no sangue de Jesus há poder. Até tinha uma tarimbinha, né? Tarimbinha é um corinho que nós cantava, né? Vocês não lembram disso mais não, né?
De vez em quando vem uns flashes na minha cabeça, assim, uns flashbacks, gospels. E eu lembro, né? O sangue de Jesus é poderoso, não há quem possa derrotar, a doença sai. Hã? O sangue de Jesus é poderoso. O sangue de Jesus limpa. O sangue de Jesus cura. E aí ele vai para a ceia, pega o cálice e diz: este é o cálice da nova aliança no meu sangue. O sangue derramado por vós para expiação dos pecados. Uau! Então, irmãos, há no Novo Testamento 12 benefícios do sangue de Jesus. 12, irmãos. Vamos ler um, porque é muita coisa, né? Eu falo. Vamos aí abrir primeiro Romanos 3, 25. Expiação e propiciação. Olha esse benefício para a nossa expiação e propiciação e substituição. Primeiro nós vamos ler Romanos 3, 25. Diz assim: Deus, olha isso, irmãos. Deus o ofereceu. Quem ofereceu o Filho? O Filho foi uma pedida? Alguém pediu o Filho como sacrifício? Não. Um dia eu ouvi um pregador desses do legalismo, das heresias, dizer que Jesus foi o preço que Satanás pediu. Eu falei, Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação, por meio, pelo seu sangue. O que é propiciação? Dá para pegar aí? O que é propiciação? Veja, Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação. Olha o que é propiciação. Ação ou ritual com que se procura agradar uma divindade, uma força sobrenatural ou da natureza, para conseguir seu perdão, seu favor ou sua bondade. Agora olha isso aqui, irmãos. Volta aqui, irmão. O que você tirou? Na propiciação. Volta lá, ação ou ritual com que se procura agradar uma. Isso é a propiciação, amém? Então veja bem, irmãos. Aqui fala de alguém que faz uma propiciação, um ato ou efeito, procura agradar uma divindade, sim ou não? Agora volta no versículo. Volta no versículo. Quem que Deus procurou agradar? Porque não é para agradar uma divindade? Sim ou não? Mas quem que Deus procurou agradar, irmão? Ele mesmo. Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação ou como forma de agradar uma divindade. O próprio Deus se satisfez no que Ele mesmo fez. Por meio da fé, pelo seu sangue, proclamando a evidência da sua justiça, por sua misericórdia, havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Veja, o próprio Deus se agradou do que Ele fez. Bonito. Você não entende essas coisas, né? Ele agradou do que Ele próprio fez. Ele sentiu o cheiro do sangue. Pelo sangue. O que é isso, pastor? Ele sentiu o cheiro. Eu lembrei de Noé, quando desceu da arca. Ele fez um sacrifício, um altar, e ofereceu um sacrifício. E aquele sacrifício foi o quê? Como cheiro suave e agradável diante dele. Aleluia, irmãos. E isso para quê? Para eu e você estar na presença dele. Ele se satisfez com o que ele próprio fez.
É com o que você faz? É com o que os legalistas ensinam? Com o sacrifício que tem que fazer? Ele mesmo disse, olha, chega de sacrifício, de animal, de touro, não quero mais isso não. Qual que era um sacrifício que agradava a ele? O que ele falou? Um coração quebrantado. Adianta você subir monte, descer monte, não, irmão. Pastor, eu só estou me ensinando a ficar em casa também. Não, isso é inútil. Eu estou dizendo que você tem que ser grato, fazer por gratidão, ser grato, todas essas coisas. Não como forma de se achar que é justo, porque você é justo mediante o que ele fez. Porque nós já estamos na nossa posição, dentro da casa, com o sangue. Uau! Aleluia, irmão. Romanos 3:25. Agora fala de propiciação e substituição, Mateus 26:28. E eu vou parar aqui, no primeiro. Pois isto é, Mateus 26:28. Pois isto é o meu sangue da aliança, derramado em benefício de muitos. Por que muitos? Porque nem todos vão crer. Para a remissão, coloca aquela imagem do benefício. O que é o benefício? O sangue dele é derramado em O que é o benefício? Olha ali, irmãos. Achou? Benefício. Vantagem que se consegue tirar de alguma coisa. Proveito. Não obteve seus benefícios por ser corrupto. Quem é corrupto, irmão? Ajuda ao serviço que são obrigatoriamente assegurados pela Previdência Social. No caso aqui, nós estamos pegando o português nosso, que é o benefício. Certo, irmão? Veja bem, quantas pessoas estão pegando esse benefício do governo? Até gente que não precisa. Hã? Que não precisa pegou, e eu que preciso não peguei. O meu ainda está em análise, na análise. Mas aqui dentro, aqui, quer ver? Quem aqui pegou e está pegando esse benefício, levanta a mão. Não mente não, olha lá, irmã, 1, que 2, quem mais? Só esses 2 aqui? Os outros, graças a Deus, né? Mas você vai para aí, quantos estão pegando? Até bandidos. Foram 75 mil presidiários que cadastrou. Até o filho do cara da Globo lá, que mete o pau no Bolsonaro, no presidente. E ainda veio com a desculpa que aquilo foi alguém que fez. Como é que um cara faz? Dá o nome do pai, da mãe, endereço, tudo certinho. É o cara ser bobo mesmo, não é não? Ter os dados, tudo, pôr CPF, pôr endereço de pai, mãe, data de nascimento, sim ou não, irmãos? Passou? Mas veja bem, irmãos, o sangue de Jesus foi derramado por B. E eu vou resumir os benefícios nessa palavra aqui, ó. Vantagem. Para nossa vantagem, benefício. Uau, irmão. E olha que benefício. Fui tirado das trevas. Ganhei um nome que antes era Pica-Pau, agora é Ivaildo Menezes Borges. Antes era maloqueiro, doidão, agora não, né? Agora é doidão de Cristo. O Cristo está na frente, né? Amém, irmãos? Tem uma família, pastorei uma igreja. Amém? Tem um destaque diante dele, porque ele me destacou, eu digo destaque, por me tornar filho, herdeiro.
das promessas que Ele fez. Aleluia, irmãos. E tudo por causa de obediência, de máximas, Ele se entregando, o próprio Deus ofertando. Então eu fico pensando nisso, não, eu vou dar uma oferta ali no gasofilácio para me agradar. É mais ou menos assim, eu vou dar uma oferta ali, eu posso. Vou dar uma oferta ali para me agradar. E Ele deu a oferta e agradou Ele, falou assim, então vou perdoar. Nem você, quem te receber, está perdoado. Todos os pecados, seu sangue vai limpar, lavar, purificar. Alessandra cantava uma música, não canta mais, né? Não quer cantar. Talvez ela está me assistindo aqui. Chamava Sacrifício Perfeito. Sacrifício perfeito foi aquele na cruz. Ele fala do seu lado furado, ensanguentado, né? Aí eu também lembro do Jean, quando ele cantava fala assim, ó: quem foi que me purificou de todos os pecados meus? Quem foi que minha alma lavou, levou-me à presença de Deus? Foi o sangue, precioso sangue, santo sangue, sangue de Jesus. Aleluia. Volte ao Evangelho, volte a essa essência. Inclina a sua cabeça. Pai de graça, o sangue do teu filho foi derramado como propiciação, como benefício. O Senhor se agradou do que fez. Ah, Pai, porque o seu amor se estendeu, porque o Senhor é benevolente, o Senhor é benigno. Por isso, Pai, o Senhor está estendendo para que outros cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Mas breve a trombeta tocará, e os que estão mortos ressuscitarão primeiro, e nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados, e encontraremos nos ares com Ele, com o amado de nossa alma, o nosso amado Senhor Jesus, e juntos atravessaremos os portões celestiais. Pai, o teu sangue é poderoso, é o sangue do advogado eterno, é o sangue carmesim para sair, para entrar. Ah, Espírito Santo, que este que me assiste, que este que compartilha desta live, aqueles que aqui estão, meu Pai, sejam alcançados pelo manto da graça. No nome de Jesus. Amém. Amém. E graças a Deus. Querido, vá na santa paz. Domingo, cultos dos nossos prédios. Que o Espírito Santo sempre fale em vocês. Amém? Paz, paz. Shalom, shalom.